Nós, irmãos, nessa manhã temos a oportunidade de trazer uma devocional bíblica. Por que é que o senhor botou devocional, pastor, e não mensagem? Apenas uma nomenclatura que tende a ser algo mais prático, rápido, não é? O conteúdo é bíblico, agora de menor tempo, porque temos hoje aqui também a tratar uma assembleia onde apresentaremos um orçamento no início desse ano, um orçamento deste ano para a igreja. Mas quero deixar com os irmãos esse texto de Marcos, capítulo 10, de 43 a 45. Marcos 10, 43 a 45. Evidências do serviço cristão. É o tema dessa devocional. Marcos 10, 43 a 45. Diz assim o texto: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Lembro, e está bem fresco em minha mente, meu coração, a palavra bíblica há pouco tempo sobre servir e servido, não é? A diferença desses dois pontos. E hoje, nessa manhã, trago evidências do serviço cristão em cima desse texto. Irmãos, na realidade nós estamos diante de uma sociedade e a igreja tem sido alcançada, os seus muros ultrapassados, por esse entendimento de que servir implica em muitas vezes algo que nós não estamos preparados para fazer. É claro isso. Por quê? Não pela capacitação em si, mas porque há um entendimento muitas vezes errado em relação ao servir, ao serviço cristão. Hoje, a bem da verdade, poderíamos dizer sem medo de errar, até porque o tempo de igreja, a vivência como pastor, e isso não é novo, mas hoje em uma dimensão maior, as pessoas querem ser servida mais do que servir. Inclusive hoje é até preocupante, dentro de um âmbito espiritual, pastoral, algumas igrejas já mostrando para os seus participantes, aqueles que querem adentrar a igreja, que dentro de uma leitura crítica, mas até compreensível, bota entre aspas, clientes, o que ela tem a oferecer. O que ela tem a oferecer. Isso você vai ver abertamente numa rede mundial de computadores, na internet. Isso, se nós não tivermos o cuidado, nós vamos caminhar também por essa trilha. O que é que nós temos a oferecer? Uma boa música, músicos competentes, uma boa estrutura disso, daquilo, e aí não quero nem delinear aqui, perder tempo na realidade, esboçando o que se propõe. E se você me interroga, diz: pastor, não é para ter isso não? Que tenhamos e que se tenha, mas que isso não seja o carro-chefe do marketing da igreja. Por quê? Porque entendemos que quando a igreja toma essa postura, a igreja local, ela está, na realidade, saindo da sua rota.
saindo da sua rota. Na vivência de igreja, nós entendemos que todos os crentes, todos os membros dela, devem participar servindo, não apenas aqui nos cultos dominicais ou os cultos que temos. Aqui é muito pouco. Inclusive, tudo viraliza na internet. Tem corrido aí, você certamente recebeu, alguém fazendo contagem do tempo que nós cultuamos durante a semana. E é isso mesmo, não vai mais do que 2 horas um pouco. Para quem é crente no domingo, só pode vir no domingo às vezes. Então, precisamos ter o cuidado, irmãos, e o entendimento claro de que devemos ter evidências do serviço cristão no nosso dia a dia de igreja. Lá fora é quando cada crente aqui, cada membro dessa igreja tem o dever e o privilégio de poder servir. Eu não estarei lá, mas eu creio que você vai estar servindo. E não é necessário ser rotulado daquele crente chato, que muitas vezes alguém tem um entendimento, não é? Essa leitura da coisa grudenta. Mas com naturalidade, com simplicidade, nós partilharmos o Evangelho. Uma coisa interessante é que Deus coloca na nossa vida as pessoas que nós precisamos servir. Ele coloca. E se Ele não colocar, Ele empurra a gente para procurar, para nós irmos atrás. E Ele vai colocar em nossa frente, não é? As oportunidades, elas se abrem para servir em todas as áreas do âmbito do reino de Deus. E eu quero deixar aqui o primeiro aspecto, a primeira evidência desse serviço cristão. O serviço cristão é evidenciado pela entrega de uma vida. Quando você entrega a vida a Cristo Jesus, numa experiência marcante com esse Cristo e com o Deus Todo-Poderoso, que enviou esse Cristo, e com uma ação que nós vamos ler lá na frente, plena do Espírito Santo, nós nos entregamos para servir. Nós nos entregamos para servir. A experiência de Isaías, no capítulo 6 do livro dele, é uma prova disso. Em Isaías 6:8, ele diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então a entrega pessoal de uma vida fará com que o serviço cristão seja evidenciado no seu dia a dia, através da entrega de vida, através da devoção, através de uma vida que a gente usava um termo antigamente e até hoje os reformados usam, uma vida de piedade, que é uma vida contrita de entrega a Deus em todas as formas. Fiz menção já há tempo atrás numa mensagem de uma garota, não é? E vale a pena repetir isso que foi fato nos Estados Unidos, uma grande concentração onde se propagava evangelho, concentração evangelística. E foram tirar ofertas num ginásio e eram caixas que aqueles homens, aquelas pessoas levavam às arquibancadas daquele ginásio. E tinha uma menina ali, tinha uma criança ali presente, e ela não tinha dinheiro como as crianças geralmente não têm. Uma outra que tem uma mesada e tem que botar as mãos para cima, não é, quando recebe, os pais ensinarem direitinho para poderem administrar aquela mesada, não é? Para que de uma vez só ela não gaste, porque o tratar com dinheiro começa daí. Mas ela não tendo dinheiro, ela pediu àqueles homens, aquele homem que estava com aquela caixa, não é, recolhendo ofertas para manutenção daquela cruzada, e ela disse: abaixe mais, por favor. E a narrativa biográfica missionária diz que essa menina entrou na caixa e ela disse: eu estou me entregando como oferta para a obra missionária.
Então, é esse entendimento da gente entrar na caixa mesmo e se entregar para servir. Então, primeira evidência, entrega de vida pessoal. Se não tiver entrega, irmãos, não haverá serviço. Pode até ter o envolvimento, mas em algum momento será esbarrado, esbarrado na condição do servo. Porque aquele que tem o entendimento de Cristo Jesus, que veio para servir e não ser servido, ele vai colocar em evidência também no serviço cristão. E só na realidade aquele que entregou a vida a Cristo terá condições de fazer plenamente esse serviço. Uma segunda evidência é que o serviço cristão, ele implica em submissão. Ser submisso a Cristo. A submissão, irmãos, aqui, ela não é condicional para aquele que entregou, para aquele que é crente. Ela é um mandamento, ela exige compromisso. E o submeter-se aqui, nós lembramos da carta de Pedro, a primeira carta dele no capítulo 5, os versículos 5 e 6, que ele diz: sejam todos humildes, uns para com os outros. Ou coisa difícil é humildade, não é? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Uma submissão. Aquele que tem o coração de servo, podemos dizer, aquele que evidencia o serviço cristão verdadeiro, ele vai estar submisso a Cristo Jesus, no primeiro momento, numa primeira instância. E ele vai, inevitavelmente, submeter-se a autoridades que Deus constituiu no reino de Deus, principalmente na igreja local. Deus constituiu líderes. E esses líderes devem coordenar, liderar em amor, e não com rispidez. Às vezes uma palavra forte, contundente. Porque senão é líder. Porque o líder em si mesmo já traz, em alguns momentos, e você não estranhe aquela atitude daquele homem mais manso que existiu na face da terra, que foi Moisés, que a Bíblia assim diz. Tinha que ser paciente mesmo, para lidar com aquele povo de Israel do deserto, mesmo as condições sendo desfavoráveis. Mas quando ele desce do Monte Sinai, o povo estava totalmente fora daquela trilha que era para estar, cultuando a bezerro de ouro. Arão, embora sendo escolhido para o sacerdócio, fez com que aquele povo pudesse não ter uma voz de comando naquele momento, porque ali certamente, com toda a mansidão de Moisés, se Moisés estivesse presente ali, no mínimo ele clamaria a Deus, mas também bradaria com a sua voz: espera aí, alto lá, que loucura vocês querem fazer? Que loucura vocês querem fazer? Mas, irmãos, notamos que essa submissão às autoridades, à liderança, ela precisa existir naquele que quer servir. A igreja, às vezes a gente fica até receoso de chamar uma hierarquia, mas é isso mesmo, e precisa ter. Há uma hierarquia, não é? Há uma hierarquia. Necessariamente, as questões relacionadas às organizações, e a igreja não é diferente, existe e precisa existir. Agora, tudo feito em amor, tudo feito na base do respeito mútuo. Quando colocamos, irmãos, esse sentimento, e não apenas o sentimento, mas a prática da humildade, não é? Nós chegamos lá. Nós chegamos lá. Crentes que têm o nariz arrebitado, como a gente chama, não é? Numa linguagem mais coloquial, eles precisam ser questionados e confrontados se eles estão habilitados para servir. Porque é preciso ter um padrão diferente. É preciso ter um padrão diferente. Como pastor, às vezes nós ouvimos um pouco de tudo. Mas dentre
audições, percebemos alguns confrontando seriamente liderança e confrontando de forma errada. Porque a liderança, ela deve ser questionada em amor. E se no plano humano, relacional, temos dificuldades, que dificuldades não teríamos num plano maior, muito mais exigente, que é o de Cristo Jesus, para servir? Ele não alisa. Quando alguém estava atrás de usar do serviço cristão para, quem sabe, para outros valores, para outro entendimento, ele disse: meu querido, você não sabe, eu acho que você está pedindo, porque você quer me seguir, mas você saiba que eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, me seguir implica em renúncia, implica em submissão, implica em sacrifício, uma vida de sacrifício. Mas há um terceiro e último aspecto, uma terceira e última evidência em relação ao serviço cristão, é que ele deve ser evidenciado não apenas pela entrega da vida e pela submissão, mas no poder do Espírito Santo. Servir a Cristo no poder do Espírito Santo. Em Zacarias 4:6, dentro de um texto do Antigo Testamento, o profeta Zacarias diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, que era líder do povo de Deus naquele momento. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Servir a Cristo, irmãos, implica em depender, em ser orientado, norteado, guiado, empurrado às vezes até, pelo Espírito Santo. E nós não temos como descartar isso. Porque inclusive, dentro desse entendimento teológico que temos em relação à triunidade, é claro que Jesus Cristo aqui se encontra porque ele é ser onipresente. Deus, primeira pessoa da triunidade, se encontra aqui. E é algo que você não vai entender nunca pelo entendimento lógico, e muito menos matemático, porque não tem como ser três igual a algum. Mas na Bíblia Deus faz com que seja. Mas aqui, no momento, atos do Espírito Santo continuam no meio da igreja, no seio da igreja. Nós temos aqui conosco a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. É Ele quem pousa e que caminha no meio da igreja. É Ele quem age no meio da igreja. E a igreja precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Até porque não temos, aliás, temos usados, mas não usados mais, pela grande maioria. Porque hoje tudo digitalizado, tudo em celular. Mas lembra daquele rádio da vovó, que você precisava colocar em sintonia e tinha aquela agulhazinha e ele ia procurando? Se estivesse fora do canal de sintonia, o que é que ele começava a fazer? Chiado, só barulho, nada. O som não era audível. Assim é uma igreja que está fora da sintonia do Espírito Santo. Ela pode estar ligada, ela quer fazer, ela quer agir, mas há barulho, há ruído, a mensagem não é entendida. Não flui. Porque está fora de sintonia do Espírito Santo. Irmãos, uma vida entregue ao Espírito Santo é uma vida que vai servir de forma plena e poderosa. Muitas das dificuldades que nós temos hoje em termos de igreja local é porque a partir do púlpito nós temos hoje, quem sabe, pessoas habilidosas, com formação muito sólida. Algumas igrejas hoje, não se engane, quando vão convidar um pastor para um ministério pastoral, querem saber o currículo e as pós-graduações que ele tem.
Inclusive, quantos idiomas, pelo menos o inglês que ele fala. Eu acho tudo isso bom. Acho ruim não, é bom. Agora, meus irmãos, quero lembrar os irmãos uma coisa. Isso a partir do púlpito até ao que se considerar aqui último, que na verdade é o contrário, né? O último somos nós que servimos, liderança. Tudo isso pode ser bom sim, porque a igreja tem a dimensão da excelência do serviço, agora não é suficiente. Não é. Não é porque pode ter, irmãos, as condições até numa igreja local, isso não existe. Mas eu digo aos irmãos da autoridade das Escrituras, quando temos uma igreja que é movida, orientada pelo Espírito Santo, em sintonia com o Espírito Santo, ela pode não ter uma estrutura tão grande, mas, irmãos, aquela igreja, ela serve de forma plena, maravilhosa. Aquela igreja, ela entende verdadeiramente o que é servir do poder do Espírito Santo. Então, o que é que temos que fazer, pastor? Vamos nos submeter à autoridade, à ação do Espírito Santo em nossa vida. Através de uma entrega, que foi o primeiro aspecto que nós trouxemos, e através de uma submissão, principalmente ao senhorio de Cristo. E tenho certeza que nós vamos ampliar as nossas tendas. Vamos crescer mais do que numericamente, porque é bom quando a igreja cresce numericamente. Tem gente que advoga assim, não, a igreja com pouca gente, é a igreja abençoada. Você sabe que Aracaju está crescendo demais. E esse povo muitas vezes está enclausurado em condomínios, em apartamentos, ou eles não têm nem a ideia, muitas vezes, de quem é Jesus, porque nós somos cristianizados, mas a ideia do Cristo verdadeiro não se tem. E nós, quando fizermos uso, irmãos, de um serviço cristão baseado, pelo menos nesses aspectos, evidenciaremos sim, uma igreja poderosa, uma igreja saudável, uma igreja que amplia suas tendas, mas a partir de cada crente vivendo em saúde, não sem dificuldades. Por favor, não me interprete mal, porque dificuldades nós teremos sempre. Dificuldades no seio da família, sempre. No âmbito da igreja, teremos algumas implicações. Mas serviremos ao Senhor independentemente dessas circunstâncias. Que Deus nos ajude a consagrar a nossa vida cada vez mais ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida no altar de Deus. E que não falte óleo. Não falte óleo sobre a nossa vida, para que a candeia, a lamparina que não podia se apagar no templo antigo, do tabernáculo da antiga aliança, sempre devia ter óleo lá, porque era sinal de que ali, aquela luz, ela simbolizava presença marcante de Deus. Também não falte óleo e não falte luz sobre as nossas vidas para servir. Amém. Que Deus seja engrandecido e que essa devocional sirva como um café da manhã para você. E você pode mastigar e digerir. Tenha certeza que ele não traz explicações, disfunções para a sua vida espiritual, não, a não ser que provoque um melhor serviço. Aí sim, vai implicar em um melhor serviço. Nós queremos orar, irmãos, nesse momento, e colocar nossa vida no altar de Deus, para que possamos servir mais e melhor. Nós te agradecemos, Pai, nessa manhã. Muito obrigado por esse jejum. Se alguém não tomou café aqui de manhã, de fato, está tomando agora esse café espiritual. E que, ó Deus, Ele alimente a nossa vida, que Ele nos desperte, que Ele nos dê ânimo, que nos fortaleça.
no entendimento do serviço cristão. Nós precisamos de gente que sirva ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a capacitar, até inclusive percebermos as vidas que o Senhor tem escolhido, daqueles que estão e precisam estar na linha de frente, aqueles que os chamou para um serviço em particular no teu reino. Nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.